Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos na Galeria de Arte do Brazilian American Cultural Institute, em Washington. Meu nome é José Neistein, eu sou o diretor desta casa e nós estamos tendo o prazer de estarmos à véspera da inauguração da exposição de desenhos de Fernando Duval. Fernando Duval é um artista brasileiro nascido no Rio Grande do Sul, vive no Rio de Janeiro há muitos anos, estudou arte, tanto no Rio Grande como no Rio de Janeiro, mas é largamente autodidata. Assim como ele cria suas formas, ele também criou o seu universo como artista. Eu gostaria que você dissesse algumas palavras, primeiro sobre este universo que você criou, que é verbalizável também, você já escreveu sobre este universo, e depois um pouco sobre os personagens que constituem este universo e que estão representados aqui nesta exposição, nesta série diante da qual nós estamos. Este foi criado já há muito tempo atrás, desde 59, 60, que eu comecei a criar, digamos, esse mundo. Os desenhos eram feitos em tamanho pequeno, eu fazia uns pequenos livros que foram desenvolvendo na enciclopédia e depois aí saltaram para quadros. O crítico de arte do Rio, Antônio Bento, uma vez eu mostrei um dos livros para eles: por que você não faz isso em quadros? Você limitou em livros, não estão publicados. Então aí eu fiz a primeira exposição com os quadros já em tamanho grande dos personagens, já para vender, independente dos livros. Cada personagem tem a sua história e, como foi dito antes, foram amadurecendo e se aperfeiçoando através dos anos. Então aqui temos a Fedôncia Vlapis, a vidente Miguelina, que só previu coisas que já foram realizadas. Então ela previu, choveu ontem. São as previsões que ela faz, né? O ano passado já terminou, e é famosa pelas previsões. O Cordélius, que é o responsável pela glória da capologia, mas severamente repreendido pelo Gabinoso, porque eu acho que ele nunca alcança a glória que seria devida. Esse é um personagem do passado, que até achou parecido comigo, né? Não sei se eu tenho a cara, mas um pouco de autorretrato. Que é o Eliodoro Lam, foi um grande historiador do Vasta, com uma coleção de inovadores portáteis. Aqui tem um casal que joga Gabantino, que é um jogo que não termina nunca. O tesoureiro Ronaldes e a Chapandá Campal também com outra peça do Gabantino. A comendadora Marifalda com a Lamboceta, com as duas irmãs, a Belvina e a Belveia, e mostrando a coleção aqui na vitrine. O Venusinho Slane, que é a segunda figura da capologia, que é uma instituição muito importante, mas ele é pequeno. Então tem que fazer um chapéu alto para compensar, dar importância, que é uma pessoa imponente, né? Senão ele perderia tudo. E aqui vem o Robertinho. Aí estão discutindo também outra etapa do jogo, realizada lá em Fatistela, que tem essas montanhas com neve. Aqui há alguns personagens, eu gostaria que você elaborasse um pouco sobre estes 4 personagens do final da série. Essa aqui é a da Antes, é a Baronesa de Bodavantes, e ela é a representante do Vasta perante o governo de Faradói. Então é uma figura muito importante. A Chapandá Gertrudes Campal, a Babuína, que é a única mulher admitida na capologia, que dizem que é amante do Gabinoso. E o Gabinoso é o chefe máximo da capologia e talvez a figura mais importante do Vasta, uma figura de muito respeito e que gosta muito das coisas incompreensíveis. Ele jamais desfaz um mistério. O mistério eu acho que deve ser continuado. Então o que ele pode transformar em mistério, ele transforma. Por isso que ninguém entende nada no Vasta quando é visto pela luz da capologia. Esses personagens todos, na sua aparência, na sua postura, na maneira de se vestirem e mesmo nos seus nomes, lembram muito o mundo medieval. Lembram também muitas das coisas que acompanham o mundo medieval, a heráldica, os títulos, mas ao mesmo tempo esses personagens são personagens extremamente contemporâneos, em suas fraquezas, em suas intrigas. Como é que você criou este universo e em que medida ele combina essa retrospectiva da Idade Média com uma prospectiva tão moderna? Já tinha me chamado a atenção para isso, inclusive já recebi críticas dizendo que parecem coisas orientais. Nunca estive no Oriente, não posso dizer. Talvez sejam reminiscências que eu tenha visto em livros, ou não sei exatamente dizer essa coisa, mas realmente tem esse detalhe todo, esses detalhes que lembram coisas medievais. Eu dou muita importância sempre para chapéus. Eu acho que a humanidade, quando começou a perder as coroas, os chapéus perdeu muito de prestígio. Mas realmente essa parte de conotação medieval, eu não sei. O que eu acho o contraste é que é um mundo aparentemente medieval,
mas num negócio extremamente moderno. Eles viajam de aeronaves de um planeta para outro, coisas que nós não podemos fazer, de uma galáxia para outra. Então eles conciliaram o antigo nas vestimentas, talvez na maneira de se portar, com uma civilização altamente desenvolvida, né? A babuína, por exemplo, ela tem uma espécie de um guarda-chuva que paira em cima da cabeça dela e tem um motorzinho. Nós não temos um guarda-chuva, a gente tem que segurar o guarda-chuva na rua, ela vai em cima da cabeça dela. Como um universo que se basta a si mesmo, Vasta é autossuficiente. Portanto, ele teve um começo, ele deve ter nascido, ele é um continente, ele é um planeta. O que é Vasta e como nasceu? Bom, aqui nós temos a galáxia de Vachemi, onde está situado um sistema de Hari-Racha. São dois sóis, é um sistema binário. Nesse sistema, o quarto planeta é Faradóica. E o Vasta é um continente do planeta Faradóica. Como o resto do planeta foi evacuado, não existe mais, os outros continentes estão abandonados, o único que restou é o Vasta, o planeta se confundiu com o nome. Então o continente é o Vasta e o planeta agora chama-se Planeta do Vasta. E com isso nós entramos em plena série de cartas celestes e dos mapas das cidades que nós vamos percorrer e sobre as quais nós vamos falar um pouco. Das galáxias e do sistema, nós entramos propriamente na paisagem mais remota. O que é essa paisagem? Do que ela é feita? Ela não é de terra, ela é de outra coisa. Esta é a paisagem dos montes de Biotostelo coberta de neve. Aqui aparece o planeta com os 4 satélites em tamanho proporcional. Aqui é o sistema planetário dos outros planetas que tem junto com o Faradóica. Aqui aparece uma visão mais global do planeta, outra visão do planeta com os satélites querendo fazer um eclipse. Como é que funciona astronomicamente o sistema que tem 2 centros em vez de ter um só? É um grande problema. Às vezes, acabou de anoitecer de um lado do planeta, já amanhece no outro. As pessoas não vão dormir e o tempo não passa. Então, isso tem um aparelho para medir o tempo que não pode ser regulado pelos sóis. E eles destapam o tal aparelhinho escapológico e o tempo às vezes passa mais rápido, às vezes passa mais lento. Às vezes os 2 sóis estão de um lado só e a noite do outro lado está belíssima. O inverno, às vezes tem invernos duplos, tem verões duplos. É uma confusão geral que é bom não explicar. O que é este aparente vulcão? Este seria a explosão do vulcão Vacamerga. Como ele nunca explodiu, fizeram um selo para comemorar uma hipotética exposição. Eles estão cansados de ver aquela fumacinha que sai e não explode nunca. Em aparência, Fernando, este mapa é um mapa europeu do século XVII, como faziam os cartógrafos portugueses ou holandeses, mas na realidade é uma coisa diferente. O que é esse mapa? Este é um mapa do continente de Vasta Vastaru, como chegou a mim através da capologia. Supõe-se que isso corresponde à realidade. Para este último trabalho, eu tenho várias perguntas a vocês dois. Primeiro a você, Fernando. Por que é que este trabalho monumental se chama Batalha das Luzes e do que é que ele é feito? Isto é, o temário deste grande trabalho. E ao Sérgio, eu vou perguntar logo em seguida, tecnicamente, como é que ele vê a execução desse painel? O título Batalha das Luzes é uma das etapas do jogo de Gabantino, que é um passatempo que eles desenvolveram e que não se termina nunca. Então aparece aqui, por exemplo, esses focos na cabeça de alguns personagens que no momento em que começar o jogo vão sair raios luminosos que vão se cruzar no espaço, fazendo parte do jogo. Esse jogo nunca chegou a ser terminado, e isso era uma etapa para a Idaleia de Umbladese. Você viu a maioria dos personagens aqui, todos os personagens ligados ao Gabantino, todos preparados, esperando a chegada do Gabinoso, que está sendo trazido numa das cegonhas, que vai aterrissar ali adiante, e depois então começará o jogo. Sérgio, algumas palavras sobre a técnica, sobre o desenho, a cor, esse preto que é tão forte no trabalho. Eu tenho a impressão que esse é um momento muito interessante mesmo nessa série de trabalhos do Fernando, porque talvez no filme você não tenha muita ideia, mas vendo o trabalho pessoalmente,
você percebe que essa área preta que faz o céu multiestrelado, ela é muito aveludada. E essa área preta, aveludada, ela é feita com guache e não com a tinta acrílica, que é todo o resto do trabalho. E isso daí tem o quê, Fernando, que de repente esse preto em guache? Eu me lembro ainda do Serpa, que dizia do tom aveludado do preto do guache. Então, ao fazer esse trabalho, eu pensei acrílico, que seria uma coisa mais racional, porque o trabalho está feito todo em acrílico, mas o contraste do aveludado, do fosco, que é aquele profundo que se consegue com guache, que não com acrílico, ficou ideal. Então, deu aquela profundidade das montanhas, aquele contraste com a noite. Eu acho que isso foi o ideal para resolver esse trabalho. E acho que também, tecnicamente, tem um outro elemento muito bonito do trabalho, que é as roupas, as vestimentas, elas todas estão super sofisticadamente trabalhadas. Deve ter sido realmente um trabalho insano, porque você vê as transparências e os degradês dos tons. Então, realmente, a composição e a riqueza das cores e dos matizes dá um colorido muito especial nesse panorâmico quadro. A ideia de seda, de musselina, ideia da famosa seda borracha, que a babuína gosta tanto, que se reflete um pouco aqui, ranu, que é outro material que eles usam, que está ricamente bordado, esse feito com placas ligeiramente metálicas, as placas aqui. Aqui um outro elemento onde vai sair uma luz, ela preparada com a roupa de acordo. Paralelamente ao desenho, propriamente, as folhas, as 4 folhas que compõem este painel magnífico, trazem como notas de rodapé uma série de símbolos heráldicos. O que é essa heráldica? São os nomes dos personagens. Por exemplo, aqui está o Tesoureiro Ronaldo, aparece ele aqui com os brasões dele, da família dele. Esses que são encimados por essa forma, que se vê aqui, são os capólogos. Aqui é o Vesoncien Vlaps, a Galhor de Saint-Pré com o símbolo dela. Então, cada Afonso Delém, que o símbolo dele é um peixe. Então, cada personagem tem o seu simbolismo. Aqui o Boncu, Marquês Boncu, que o símbolo dele é um morcego, aparece um morcego. A Viviane Saint-Jean, que é uma alucinada por cachorretes, aparece, o símbolo dela é um cachorrete. Então, cada símbolo desse aqui tem uma conotação diretamente com o personagem. Outra coisa, acho que é importante também de notar nesse trabalho, é o sentido de movimento. Né? Sim, naturalmente eles estão dirigindo. É uma coisa hierática, mas ao mesmo tempo cheia de movimento, porque a própria composição das personagens na paisagem, as cegonhas voando, lhe dá todo um clima de ação que se passa num momento do jogo, e jogo, pelo próprio sentido da palavra, movimento. Aqui, por exemplo, um grupo discutindo, aqui outros que estão falando entre si, outros aqui esperando. Então cada grupo aqui talvez fazendo uma fofoca. É possível, no Vasto é bem possível. Os bermontojos, que são os animais treinados para jogar bandidos, estão afoitos para jogar, e um outro aqui que jogou muito mal na outra vez, está pedindo para jogar, mas foi proibido por ela.